era a segunda maior rede de eletrodomésticos do Brasil. Mais de 1.200 lojas espalhadas por todo o país. 28 mil funcionários. Faturamento de 9,5 bilhões de reais por ano. O nome? Ricardo Eletro. O fundador? Um garoto que começou vendendo mexerica na feira. Em 2020, o império ruiu. Todas as lojas físicas fecharam. Os 28 mil funcionários foram reduzidos a apenas 40. E o fundador, Ricardo Nunes, o homem que já foi bilionário, foi preso acusado de sonegar 400 milhões de reais em impostos. Como um dos maiores varejistas do país chegou a esse ponto? O que aconteceu com o homem que entrou para o Guinness Book por vender 600 eletrodomésticos em 5 horas? Hoje, você vai entender a história completa. Vamos nessa. Ricardo Nunes nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, em 1970. Aos 12 anos, seu pai faleceu. Para ajudar a família, ele começou a vender mexerica do sítio da família nas ruas da cidade. Dali, foi para as feiras, vendendo picolés, balas, o que desse dinheiro. Aos 18 anos, ele descobriu um negócio melhor. Pegava ônibus para São Paulo, comprava bichos de pelúcia na famosa Rua 25 de Março e voltava para Divinópolis para vender. O negócio dava certo. Em 1989, ele deu o grande passo. Com a ajuda da família, abriu sua primeira loja. Chamou de Ricardo Eletro. Tinha apenas 20 metros quadrados e, apesar do nome, vendia apenas bichos de pelúcia. Mas Ricardo tinha visão. Ele percebeu que eletrodomésticos davam mais dinheiro. Aos poucos, foi trocando os bichos de pelúcia por geladeiras, fogões e televisores. E criou uma estratégia que faria sua loja decolar. A estratégia era simples e agressiva: cobrir qualquer oferta da concorrência. Se o vizinho vendia mais barato, a Ricardo Eletro vendia mais barato ainda. O cliente gosta disso. E a loja cresceu. Nos anos 90, a Ricardo Eletro se tornou uma das maiores redes de Minas Gerais. Em 1999, chegou à capital Belo Horizonte. A partir daí, foi só crescimento. Em 2002, a marca cruzou as fronteiras de Minas e chegou ao Espírito Santo. Depois, veio Rio de Janeiro, Bahia. Em 2007, comprou a Rede MIG, entrando forte no Centro-Oeste. O império estava sendo construído. Em 2010, veio o movimento que mudaria tudo. A Ricardo Eletro se fundiu com a Insinuante, a maior rede do Nordeste. Nasceu a Holding Máquina de Vendas, a segunda maior rede de eletrodomésticos do Brasil, atrás apenas do grupo Pão de Açúcar. No mesmo ano, incorporaram a Citilar Centro-Oeste e Norte e a Eletroshop Pernambuco. Em 2011, foi a vez da Salfer. A máquina de vendas agora operava com múltiplas bandeiras regionais, mas a Ricardo Eletro era a marca mais forte. No auge, em 2014, o grupo tinha mais de 1.200 lojas, 28 mil funcionários e faturava 9,5 bilhões de reais por ano. Ricardo Nunes se tornou bilionário, com patrimônio estimado em 1,5 bilhão de reais. E em 2014, ele entrou para o Guinness Book. Em um evento, ele se propôs a vender 600 eletrodomésticos em 24 horas sozinho.
precisou de apenas 5 horas para bater o recorde. O americano Joe Girard, que detinha o recorde, foi superado por um mineiro de Divinópolis. Mas o sucesso não durou para sempre. Em 2015, o Brasil entrou em recessão. O varejo foi um dos setores mais afetados. A receita da máquina de vendas caiu cerca de 40% entre 2015 e 2017. Além da crise, a fusão com a Insinuante gerou desentendimentos entre os sócios. As sinergias prometidas não se concretizaram. A gestão ficou complicada. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Em 2011, Ricardo Nunes já havia sido alvo de um mandado de prisão por corrupção ativa, acusado de pagar propina a um auditor fiscal da Receita para evitar autuações. Em 2020, veio a bomba. O Ministério Público de Minas Gerais deflagrou a operação direto com o dono. A acusação era grave. A Ricardo Eletro cobrava dos consumidores o valor dos impostos embutido no preço dos produtos, mas não repassava ao governo. A sonegação, segundo as investigações, ultrapassou 400 milhões de reais ao longo de mais de 5 anos. A prática, diziam os investigadores, era política empresarial na empresa. Em julho de 2020, Ricardo Nunes foi preso. Passou um dia na cadeia. Sua filha também foi alvo da operação. Oficialmente, Nunes já havia deixado a presidência da empresa em 2018 e vendido sua participação em 2019. Enquanto Ricardo Nunes enfrentava a justiça, o comando da empresa já havia mudado de mãos. Em 2019, Nunes vendeu sua participação para Pedro Bianchi, um executivo vindo do fundo de investimentos Starboard. Bianchi assumiu em um dos piores momentos possíveis. A pandemia de Covid-19 chegou em 2020. As lojas físicas tiveram que fechar. O faturamento, que já estava combalido, despencou de 180 milhões de reais mensais em 2019 para praticamente zero. Em agosto de 2020, a máquina de vendas pediu recuperação judicial. Na época, a dívida já ultrapassava 4 bilhões de reais. As 300 lojas que ainda resistiam foram fechadas. 3.600 funcionários foram demitidos. A empresa tentou se reinventar no digital. Criou um novo e-commerce, migrou o estoque para plataformas parceiras. Mas o site tinha categorias inteiras sem produtos à venda. O faturamento anual caiu para apenas 7 milhões de reais em 2021, uma queda de 98% em relação ao ano anterior. Em junho de 2022, a Justiça de São Paulo decretou a falência da Ricardo Eletro. O juiz Leonardo Fernandes dos Santos entendeu que a empresa não tinha mais viabilidade econômica e que houve esvaziamento patrimonial. Mas a história não acabou ali. No dia seguinte, o desembargador Maurício Pessoa suspendeu a decisão. Ele considerou que a quebra poderia gerar danos irreversíveis e que a recuperação judicial deveria prosseguir. Nos meses seguintes, a falência foi decretada e suspensa outras vezes. A empresa chegou a ficar 45 dias sem poder vender. No total, a falência foi decretada 3 vezes e 3 vezes revertida.
A dívida total do grupo ultrapassava 4,6 bilhões de reais. Só o Santander e o Bradesco tinham 2 bilhões de reais a receber. O plano de recuperação foi aprovado por 75% dos credores, mas 3 bancos contestaram na justiça. Hoje, a Ricardo Eletro sobrevive apenas no ambiente digital. O quadro de funcionários, que já foi de 28 mil pessoas, foi reduzido a apenas 40. O sonho de voltar às lojas físicas em 2023 ainda não se concretizou. E Ricardo Nunes, o garoto que vendeu mexerica na feira e construiu um império, decidiu se reinventar. Hoje, ele é coach e palestrante. Fundou o grupo R1, uma plataforma de educação empreendedora. Em 2023, ele confessou formalmente a sonegação fiscal e firmou um acordo de não persecução penal. Pagou cerca de 5 milhões de reais para ter a punibilidade extinta em relação aos crimes tributários. Em entrevista à Veja em dezembro de 2025, Nunes falou sobre sua nova fase. O empresário tem que se concentrar nas coisas da empresa dele. Tem que parar de reclamar do país e trabalhar. Passei por todos os governos, sobrevivi, ganhei dinheiro e defini os seus 3 pilares: Deus, família e empresa. A marca Ricardo Eletro ainda existe, mas é apenas uma lembrança do que já foi. O império que começou em 20 metros quadrados em Divinópolis virou pó. E seu fundador, que um dia foi bilionário, hoje vive de palestras e mentorias. Se você chegou até aqui, já sabe. O varejo brasileiro é implacável. Em um ano, você está no topo, no outro, pode estar contando os cacos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios.